Olá pessoal, seja bem-vindo à parte 3 do texto O Estudo dos Saberes Profissionais na Perspectiva Etnográfica, da autora Marise Nogueira Ramos. Eu sou o professor Paulo César Rocha e você está no canal Bora Aprender. Nós vamos já começar com a questão da intenção das etnografias profissionais. E a intenção dessas etnografias é recolher dados de observação e de descrição de práticas e de interações sociais relativas às atividades de uma profissão. Então, nós teremos uma atividade de uma profissão e nós vamos observá-la dessa forma, recolher os dados e descrever essas práticas de interações sociais relativas a essas atividades. O que é feito e pensado pelos membros de um grupo profissional quando interagem entre si é o que nós chamaremos de atividade de uma profissão. Então, atividade de uma profissão é o que é feito e pensado pelos membros de um grupo profissional quando interagem entre si e quando interagem ao papel e ao estatuto social da profissão a que reconhecem pertencer. Como você deve imaginar, toda profissão ela tem um certo estatuto social. Quando nós pensamos num advogado, nós já imaginamos aquele rapaz de terno com a pasta na mão. Quando nós pensamos num médico, imaginamos logo uma pessoa com um jaleco branco, com a máscara, já com uma seringa na mão. Então, toda profissão ela tem um estatuto social que rege, inclusive, em termos subjetivos, das ideias de como os próprios profissionais se enxergam e como a sociedade enxerga esses profissionais. Então, a atividade de uma profissão é o que é feito e pensado pelos membros desse grupo profissional quando eles estão lá interagindo entre si e quando eles interagem ao papel, as funções que eles vão realizar e ao estatuto social da profissão a que eles reconhecem se pertencer. Como eu disse, esses sujeitos eles criam para si uma imagem e uma ideia da sua função social, e a partir do que julgam dos outros e do que eles julgam a partir de si, o que eles esperam de si. Essa expectativa ela é partilhada entre os membros da profissão. Então, toda profissão ela vai ter isso. Os profissionais que têm uma ideia da sua função social e eles vão criar uma imagem de si mesmo, e essa expectativa ela é partilhada entre o grupo. Agora, qual a pretensão das etnografias profissionais? Bom, as etnografias profissionais elas não têm intenção de somente recensear saberes de cada profissão. Então, elas não têm intenção apenas de recolher os dados e identificar esses dados. Não, mas de compreender e explicar de modo comparado a relação entre os conhecimentos que advêm da teoria e os que advêm da experiência numa dada profissão. Então, nós pegamos uma profissão e nós não vamos apenas identificar os saberes dessas profissões. Não é apenas um recenseamento, mas sim uma compreensão, uma explicação de modo comparado do que vem da teoria e do que vem da experiência, da prática. Então, na mediação da relação de poder, nós vamos ter uma interação específica, a do etnógrafo com o grupo estudado. E nessa interação, há relações de poder de ambos os lados. Ora, o poder do etnógrafo é porque o fato de ele ser um investigador com vínculos acadêmicos, um bacharel, um mestrando, um mestre, um doutor, ele vai ter um poder por estar nessa condição. Então, o fato de ele ser um investigador com vínculos acadêmicos já expressa uma condição de poder. Mas se engana quem acha que o grupo profissional também não expressa uma condição de poder. E qual o poder desse grupo profissional? O poder desse grupo é porque eles conhecem o cotidiano, eles conhecem o que eles fazem no dia a dia. Então, eles podem permitir ou não o acesso do etnógrafo a essa realidade. Vamos imaginar um contexto profissional e chega um pesquisador para observar. Os pesquisados eles podem muito bem realizar práticas que eles não realizam no dia a dia. O etnógrafo vai lá anotar no seu registro de campo e vai, de certa forma, realizar uma pesquisa irreal. Então, é poder do grupo profissional deixar que esse etnógrafo acesse a sua realidade ou não. Bom, isso
nós vamos entrar no conceito da racionalidade compreensiva, que vai pressupor que o etnógrafo, o pesquisador, ele vai abdicar desse poder do etnocentrismo científico. E o que é o etnocentrismo científico? É exatamente o que é o etnocentrismo. O etnocentrismo é quando um grupo considera que o seu grupo é superior a outro grupo. Já o etnocentrismo científico, ele pressupõe que existe um grupo científico, um grupo acadêmico, que vai se sentir superior a outro grupo justamente por ter esse conhecimento científico, um conhecimento superior. E, na verdade, a racionalidade compreensiva vai pressupor que o etnógrafo não vai pensar assim. Ele vai abdicar desse poder, dessa superioridade suposta que ele tem, em benefício dos conhecimentos tácitos que surgem no estudo. Conhecimentos tácitos, entendidos como conhecimentos que vão surgir das experiências, os conhecimentos implícitos dos sujeitos. E os sujeitos investigados, eles também vão precisar utilizar a racionalidade compreensiva, porque eles vão precisar colocar o seu poder em suspenso para que haja um fluxo na interação. Imagina aí, um etnógrafo chega num grupo profissional, esse grupo começa a agir diferente do que eles agem normalmente no cotidiano. Então, eles têm esse poder, mas é importante que esse poder seja suspenso para que haja um fluxo verdadeiro na interação. Então, essa abdicação recíproca entre o etnógrafo e o grupo pesquisado não vai superar as diferenças de poder. O poder vai continuar sendo diferente entre ambos, mas essas diferenças não serão obstáculos para a investigação. Então, nós vamos chegar numa parte muito importante do texto que vai falar sobre os princípios da etnografia profissional. Em primeiro lugar, haverá um rompimento tanto com o objetivismo e com o subjetivismo. O objetivismo e o subjetivismo são categorias da epistemologia, da teoria do conhecimento, em que o objetivismo vai revelar que as estruturas sociais, os fenômenos, eles são independentes de como o sujeito vai enxergar. Por exemplo, no objetivismo, o céu existe. Isso independe de como o sujeito ele vai enxergar, porque o céu vai continuar existindo. E tem o subjetivismo, que é essa relação entre o objeto e o sujeito, mas em que o sujeito vai enxergar o objeto a partir da sua própria concepção. Quando o sujeito diz que o céu é azul, na verdade o céu não é azul, o céu é negro, o céu é escuro, o céu não é azul, mas a percepção visual dos sujeitos é azul. Então a realidade ela está lá, mas o sujeito a enxerga a partir das suas concepções, enquanto o objetivismo ele vai considerar que a realidade é imutável em relação à compreensão do sujeito. Mas a etnografia ela rompe tanto com o objetivismo e com o subjetivismo, porque a etnografia ela vai ter esse estudo da cultura. Então, independente do objetivismo e do subjetivismo, nós teremos outros critérios para definir a questão da realidade e do sujeito. Bom, consideração das desigualdades de poder nos processos de interação social, entendido como um princípio da etnografia profissional. Então, as desigualdades de poder elas vão ser consideradas nesse processo de interação social, levando em consideração a ZDP, a Zona de Desenvolvimento Profissional, sugerida por Vygotsky, em que ele fala que é preciso uma desigualdade de conhecimentos para que o sujeito que tem um conhecimento real, ele chegue a um conhecimento potencial, o nível de desenvolvimento real em direção ao nível de desenvolvimento potencial, aquilo que o sujeito já sabe, em direção ao que ele pretende saber, até onde ele é capaz de entender. Então, para isso, serão consideradas as desigualdades de poder no que diz respeito à emergência, à produção do novo conhecimento. Então, teremos também como princípio o estudo de tais interações entre os sujeitos no âmbito de um grupo profissional delimitado, no qual as práticas elas são construtoras de sentido. Então, teremos um estudo num grupo delimitado em que serão levadas em consideração as singularidades, as particularidades desse grupo, em prol da totalidade. Mas são as singularidades, o contextual, o situacional, o local específico, que serão o âmbito desse estudo. Bom, e também como princípio, a cultura como objeto teórico que expressa sobreposição de práticas sociais, identidades coletivas,
reflexividade social, que são as trocas que os sujeitos eles realizam entre si, e a compatibilização da teoria, no caso a ciência, e a linguagem comum na construção do conhecimento científico. Então, nós teremos que tornar compatível a teoria, os conhecimentos científicos e a linguagem comum que é utilizada nesse grupo social, porque essa ciência que é produzida a partir desse estudo, ela precisa ser compreendida por esse grupo. Não é justo que sejam produzindo conhecimento acerca do grupo e o próprio grupo não tenha conhecimento porque a linguagem é acadêmica, é científica demais e que o acesso a esse conhecimento se torna inviável. Então é preciso uma compatibilização da teoria produzida pela etnografia e da linguagem comum na construção desse conhecimento científico. E a perspectiva das etnografias profissionais, ela se opõe à intervenção do investigador sobre o objeto de estudo a partir de um diferencial de poder. Também não é justo que o investigador ele use o seu poder para intervir no objeto de estudo. Então, a perspectiva da etnografia profissional, ela se opõe a isso. E ao tratamento do senso comum partilhado por um grupo social como resíduo face ao valor conferido ao conhecimento científico. Então, a perspectiva da etnografia profissional, ela se opõe a nós tratarmos o senso comum como um resíduo, como algo rasteiro com relação ao conhecimento científico, como se o conhecimento científico estivesse no topo de uma pirâmide e o senso comum fosse apenas um resíduo. Bom, outra perspectiva da etnografia profissional que ela se opõe é a simples compreensão das interações sociais como negociação de significados. Nós vimos que essa negociação de significados ela está muito relacionada ao viés do interacionismo simbólico, lá que é a escola de Chicago. Então não é uma negociação de significados, negociação de símbolos, não apenas isso. Nós não podemos enxergar as interações sociais apenas como negociação de significados. Bom, e a perspectiva da etnografia profissional também se opõe à recolha e o tratamento dos dados textuais como vista a encontrar padrões de organização dos discursos e das representações do mundo social em que os sujeitos não se reconhecem. Então nós temos que tratar esses dados textuais, encontrar os padrões de organização dos discursos, mas em que os sujeitos se reconheçam, porque o produto científico tem que ser reconhecido pelo grupo, porque não é apenas só sobre o grupo profissional, mas do grupo profissional. Outro ponto bastante importante são os elementos práticos das etnografias profissionais. É um dos pontos mais importantes do texto da autora Marise Ramos, em que ela fala que para as intenções das etnografias profissionais obterem êxito, é preciso que a metodologia de investigação ela procure obter dados sobre as atividades profissionais, as regularidades e as variações. As regularidades, como aquilo que acontece regularmente, e as variações, as situações que variam. Primeiramente, devem ser observadas as rotinas da atividade, que devem ser abordadas em termos de práticas. O que são realizados todo dia, com quem, quando, onde, isso que deve ser observado primeiramente. Deve-se considerar tanto a parte planejada dessas práticas, como as que variam de acordo com as circunstâncias das pessoas. Então serão observadas as atividades e como elas são realizadas, com quem, quando e onde, a parte que é planejada, aquilo que é normal, e o que varia, e como varia de acordo com a circunstância das pessoas. E deve-se observar o que dessa variação é destacada como imprevisível. Será que essa variação no dia a dia já é algo também esperado? Ou será que essa variação é algo imprevisível? E qual a reação dessa variação pelos sujeitos? Como esses sujeitos reagem a essa situação não esperada, a esse imprevisível, a essa variação? Será que essa variação ela já é previsível ou imprevisível? Então, um dos elementos práticos das etnografias profissionais é captar o que é dito entre as pessoas ao nível da linguagem cotidiana, com quem é falado, onde é falado e quando é falado. Parte dessa linguagem é técnica, claro, já que no trabalho existem diversos jargões profissionais, uma linguagem que está intrínseca aos protocolos lá do trabalho, mas é importante perceber as ambiguidades, que são as variações de sentido.
pode-se atribuir o mesmo significado a coisas diferentes, ou a mesma coisa pode ter significados diferentes. Então é importante que o etnógrafo tenha a sensibilidade de perceber essas ambiguidades e essas variações. Outro elemento prático são as censuras e as sanções que podem ser encontrados nos grupos profissionais, que são as normas dos grupos. Devem ser vistas essas normas dando-se atenção ao que é descrito e considerado como não fazendo parte da identidade do grupo. O que será que o grupo reconhece como norma? E o que será que o grupo tem como norma, mas ele não considera como parte da sua identidade? Bom, é válido também observar o uso da escrita, que é usado em papel, em meios digitais. É preciso buscar saber quem os produziu, quem usou originalmente, quem usa, quando usa e onde usa. Tudo isso são elementos práticos das etnografias profissionais, além do acompanhamento do trabalho, onde o etnógrafo vai estar em campo junto aos trabalhadores e com a regularidade e pelo período que seja tanto viável quanto suficiente para a saturação de estar em campo. Então, o acompanhamento desse trabalho pelo etnógrafo lá com o grupo profissional, ele vai manter uma regularidade, um período que seja viável, que seja suficiente para registrar e recolher os dados necessários para o estudo, até o momento que haja a saturação de estar no campo, porque chega um momento em que se torna improdutivo esse trabalhador estar em campo. É importante reconhecer o etnógrafo como uma principal fonte de dados. Então, o etnógrafo ele tem um grande valor dentro do estudo como principal fonte de dados. Ele vai estar munido com um diário de campo, que é a principal ferramenta de registro que é utilizada após cada observação de preferência. Essa observação ela pode ser guiada por um roteiro flexível e a prioridade não é esse roteiro, e sim a sensibilidade do etnógrafo, que é uma sensibilidade no seu ser e estar no campo. Então o etnógrafo ele vai ter um roteiro flexível, esse roteiro pode mudar ao longo da pesquisa, mas é uma prioridade que o etnógrafo tenha uma sensibilidade no estar em campo, em reconhecer as atividades que vão acontecer ali, as imprevisibilidades, o que está dentro da regularidade. Então é bastante importante que o etnógrafo, como fonte de dados, seja sensível nesse momento. E o tratamento de dados é um momento bastante importante, porque é um momento de elaboração teórica sobre a informação empírica. Tudo aquilo que aconteceu lá, na rotina, no cotidiano, na experiência, vai ter uma elaboração teórica, uma elaboração científica no tratamento de dados pelo etnógrafo. E vai ser utilizada uma técnica de conteúdo aberta, processual e construtiva, porque não se pretende reduzir o conteúdo a categorias concretas restritivas. Então, esse tratamento de dados ele vai produzir uma elaboração teórica, mas aberta, que vai ser feita de forma processual e de forma construtiva, a partir das construções, das diversas variações, dos diversos dados, e não elaborar um texto que vai ser concreto, como uma verdade imutável e que seja restrita. Casanova vai explicar que ao longo da narrativa produzida por ela, numa investigação que ela realizou, procedeu à construção de categorias interpretativas e categorias conceituais. As categorias interpretativas elas são resultado de um processo de interpretação de dados. Já as categorias conceituais, elas também vão resultar de um processo de interpretação de dados, mas tendo um processo de abstração mais complexo e vai ser produzido conceitos. Então nós teremos duas categorias, uma categoria interpretativa e uma categoria conceitual. Numa terá o resultado da interpretação daquilo que foi interpretado dos dados recolhidos durante o estudo. Noutra teremos a categoria conceitual, que também vai ter uma interpretação desses dados, mas vai produzir conteúdos. E o eixo de cruzamento analítico dessas categorias, a categoria interpretativa e as categorias conceituais, é a síntese, que é orientada pela categoria do método histórico-dialético. Lá no vídeo 1, na primeira parte desse vídeo do estudo dos saberes na perspectiva etnográfica, eu falei sobre o método histórico-dialético, em que as categorias totalidade, historicidade e contradição são categorias do método histórico-dialético. E eu, inclusive, falei sobre a questão da síntese, que é um produto da tese e da antítese,
que nesse caso serão as categorias interpretativas e as categorias conceituais que vão formar essa síntese. O trabalho etnográfico ele pode ser precedido de entrevistas, e essas entrevistas vão ter o intuito de identificar elementos de trajetórias educacional e profissional dos sujeitos, visando compreender as motivações que permeiam a atuação profissional num contexto dado. Então, antes do estudo etnográfico acontecer em campo, ele pode ser feito entrevistas antes, até para entender a trajetória educacional e profissional desse sujeito, para dar um embasamento melhor durante a observação. Então, o etnógrafo ele vai ter um conhecimento melhor sobre esse sujeito e poderá aferir alguns apontamentos com mais sabedoria. E essas entrevistas elas vão ser semi-estruturadas e semi-diretivas. O que isso significa? Que as entrevistas elas não vão ter perguntas fixas, vão ser perguntas apenas que vão direcionar o que o etnógrafo deve compreender como objetivo e identificar esses elementos da trajetória educacional e profissional. Então, a observação participante ela vai ter uma implicação periférica do investigador. O que é que significa isso? Uma implicação que não se confunde com a submersão do investigador no local. Essa implicação periférica do investigador ela vai pressupor que o investigador ele não vai se submergir no campo, não vai se envolver de forma a se envolver e fazer ações no campo. Ele vai ser um observador e vai resguardar uma distância analítica, uma distância onde ele possa analisar, mas não se desconectar do objeto. Ele vai estar analisando, mas ele não vai realizar nenhum tipo de intervenção, porque não é uma investigação-ação, já que não há objetivos de intervenção, mudanças como centrais, mas como periféricas. Ou seja, essa observação participante ela vai ter essa intervenção, mas essa intervenção ela não é central, ela é periférica, ela vai acontecer de uma forma implícita logo após o estudo. Então essa implicação do investigador ela será periférica. E a presença prolongada no campo ela é sempre participação, pois condiciona de algum modo. Então o tempo que esse investigador vai ficar em campo, ele vai acabar participando, porque querendo ou não, os sujeitos que estão sendo investigados vão acabar envolvendo esse observador, já que ele não vai ser, como no Big Brother, atrás de espelhos invisível. Ele vai estar lá, incluso no grupo do trabalho, observando e vai acabar participando, porque ele vai condicionar de algum modo as práticas que acontecem ali no dia a dia. E por isso a importância da sensibilidade, de ele perceber o que é que está sendo alterado devido à sua presença. Então, essa perspectiva de observação participante não significa a perda potencial crítico da etnografia, em benefício exclusivamente do potencial compreensivo. Então, por mais que o etnógrafo ele entenda que ele não deve intervir, mas essa observação não perde um potencial crítico só em prol dessa compreensão. Não, essa observação participante ela não é neutra, ela tem sim uma implicação, mas essa implicação é periférica. O texto etnográfico ele não produz somente conhecimento sobre o grupo, mas que pode ser reconhecido e reapropriado, apropriado pelo grupo para alargar o seu poder, à medida que a etnografia ela seja uma espécie de inventário do seu conformismo. O que seria um inventário é uma relação dos bens pertencentes a uma cultura, que no caso esses bens seriam os saberes profissionais. Então o texto etnográfico ele não vai apenas produzir um conhecimento sobre o grupo, mas espera-se que esse grupo tenha acesso a esse texto e que eles reconheçam os saberes que eles possuem e que eles possam se apropriar desses conhecimentos e que possam alargar o seu poder, à medida que a etnografia seja uma espécie de inventário, ou seja, dos bens pertencentes a esse grupo e do seu conformismo. O texto etnográfico ele torna-se ele mesmo uma emergência no sentido de novo conhecimento, um conhecimento produzido, que é produzido nessa interação e sistematizado como um conhecimento que não é sobre o grupo, mas do próprio grupo. Então ele é um instrumento do grupo para alargar o seu poder com base no senso comum, com base nas experiências que são compartilhadas nesse coletivo. Então, como considerações finais, finalmente,
O texto teve uma tentativa de captar os conhecimentos reais dos trabalhadores, que geralmente são práticos, tácitos e próprios da experiência profissional. O desafio foi pensar o empírico, empírico no sentido de experiência, de observação. O desafio também foi pensar o local, o específico, os sujeitos e suas interações, mas sem perder a ligação com a totalidade social. O estudo ele teve as categorias experiência, culturas, como chave para a compreensão da vida social. Bom, o projeto da fenomenologia tinha como objetivo compreender o fenômeno na sua manifestação empírica e o projeto do materialismo histórico dialético tentar captar o que o fenômeno revela e, ao mesmo tempo, esconde. O projeto da fenomenologia ele buscou compreender o fenômeno, as atividades, na sua manifestação empírica, ou seja, como a atividade ela acontece no cotidiano, na vida comum, nesses grupos, como é que isso acontece, essas interações. Esse era o projeto da fenomenologia. Já o materialismo histórico dialético, ele tentou perceber o que o fenômeno revela, o que essas atividades no cotidiano, o que elas revelam, e o que será que elas ocultam, o que elas escondem. O estudo sobre os saberes profissionais eles permitiram compreender a natureza fenomênica, ou seja, essa natureza onde ocorrem essas atividades coletivas, implícitas e explícitas, e captar as mediações no âmbito da relação entre trabalho e educação, de que forma os conhecimentos tácitos, os conhecimentos das experiências, eles se relacionam com o conhecimento científico que foi aprendido lá na escola, nos cursos técnicos, na educação formal, e podem ajudar a ver em que medida os grupos profissionais eles vão potencializar a sua organização como sujeitos de classe. Então, o potencial crítico do projeto está no fato de entender que a estrutura social ela não é um construto independente das práticas sociais cotidianas. Não, a estrutura social ela é articulada com as práticas sociais do dia a dia, do cotidiano, mas sem abandonar as relações sociais de poder de natureza estrutural como referência. Bom, eu agradeço a você que assistiu às 3 partes desse vídeo complexo, esse vídeo tenso. É um artigo que necessita de bastante estudos prévios sobre, inclusive, o método histórico dialético, sobre a fenomenologia social, sobre o objetivismo, subjetivismo, interacionismo simbólico. Todos esses conceitos devem ser aprofundados para que esse texto seja melhor compreendido. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no Bora Aprender, deixe seu like, comente e compartilhe. Seja sempre bem-vindo ao canal Bora Aprender e assista aos outros vídeos das referências bibliográficas do Prof. EPT. Até mais!